amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma aventura do audiobook Além da Imaginação de Ada Macedo. Me acompanhe em mais uma aventura literária com o livro O Mistério da Biblioteca, de Martin Windermark. Tenham todos uma ótima experiência além da imaginação. Sinopse: mergulhe nesta história. Livros muito valiosos estão sumindo da biblioteca de Valenby. Porém, esses livros sempre contaram com um forte esquema de segurança. Como foi possível roubá-los? Marco e Maia estão no caso e terão que monitorar os frequentadores da biblioteca, porque algum deles pode ser o culpado. Você está preparado para mais esse mistério? Mas já vou avisando, mais difícil do que solucionar o caso será soltar este livro. Por que ter este livro? A trama estimula o raciocínio dedutivo e a criatividade do jovem leitor, além de introduzi-lo no fantástico mundo das histórias e mistérios, romances policiais. O livro proporciona uma imediata identificação dos jovens leitores com a dupla de personagem central, um casal de adolescentes movidos por um bom mistério, utilizando linguagem agradável e fluida, além da dose certa de suspense. O autor nos conta uma história intrigante sobre os desaparecimentos dos livros raros da biblioteca da cidade. Capítulo 1. Investigação em alto nível. Olhe, disse Maia, lá vem o noivo de Lia líder. Marco olhou para onde Maia estava apontando. De trás do quiosque, na rua da igreja, estava vindo um homem de bigode cinzento, caminhando sobre a luz do sol. Ele usava um terno elegante e azul, tinha um chapéu na cabeça e carregava um buquê de rosas vermelhas. Marco e Maia sabiam que aquele homem costumava visitar Lia, que trabalhava na joalheria de Mohamed. Daqui de cima se vê quase tudo, disse Marco. Em seguida, ele apontou para a torre da igreja, do outro lado da rua, e continuou a dizer: talvez daqui a 2 dias as janelas da torre se abram e Jesus saia de lá voando. Por que ele faria uma coisa dessas? Perguntou Maia. Porque amanhã é dia de ascensão de Cristo, respondeu Marco, sorrindo. O dia em que Jesus voou para os céus. Ah, pare, disse Maia. Marco e Maia se encontravam na parte mais alta da joalheria de Mohamed Quilate e observavam tudo pela janela do 3º andar. Na sala já estava vazia havia um bom tempo. Maia segurava um binóculo. A agência de detetives Marco e Maia tinha sido encarregada de mais uma missão pelo chefe de polícia: observar a biblioteca. 2 dias atrás, tinham batido na porta da agência deles. Eles abriram a porta e o chefe de polícia havia pedido para entrar. Lá dentro, ele lhe contara que um livro muito precioso tinha desaparecido da biblioteca de Valenby. Um livro muito antigo e raro. Deve ser alguém que pegou o livro emprestado, mas se esqueceu de devolver, Maia tinha sugerido. Não foi assim com este livro, o chefe de polícia respondera, pois este é tão valioso que nem pode sair da biblioteca. Em seguida, o policial tinha lhes contado que os livros mais valiosos da biblioteca eram guardados em uma sala de pesquisa que ficava debaixo da própria biblioteca. Lá, naquela sala, era permitido pesquisar e ler,
mas não era permitido levar esses livros para casa. Então, alguém deve ter colocado o livro na bolsa escondido e saído de lá, Marco dissera. O chefe de polícia havia sacudido a cabeça e lhes contado que todos os livros valiosos da biblioteca possuíam um alarme. Para alguém sair de lá, seria preciso passar por 2 controles de alarme. Se alguém tentasse levar um livro da biblioteca, o alarme iria tocar imediatamente. Mas o livro havia desaparecido sem que o alarme tocasse. Agora, o policial queria que Marco e Maia ficassem observando a biblioteca com muita atenção durante alguns dias. Maia olhou para a entrada da biblioteca pelo binóculo. Marco ficava preparando para anotar tudo no seu caderno, ao mesmo tempo em que o sino da igreja do outro lado da rua tocava 6 vezes. Agora vão fechar a biblioteca, disse Marco. E lá vai o pastor indo embora, disse Maia. Marco anotou tudo no seu caderno. Olhe, ele abotoou mal a roupa. Maia continuou a falar. Nem parece que logo ele irá se aposentar, disse Marco. Continua muito animado. Acho que vou sentir falta dele, de alguma maneira. Marco pegou o binóculo, viu o pastor de Vanderby saindo da biblioteca e sorrindo em direção aos céus. É exatamente como Maia havia dito. O pastor tinha abotoado mal sua roupa preta, com os botões nos lugares errados. Marco riu do pastor atrapalhado. E agora lá vem aquele operário, disse Marco, devolvendo o binóculo a Maia. Ele está acomodando a caixa de ferramenta no bagageiro da bicicleta, como costumava fazer, e agora está levando a bicicleta em direção ao quiosque de sorvete, disse Maia. Marco anotou tudo e Maia continuou a fazer um relatório do que via. Depois vem aquela senhora idosa, com a sua pasta. Maia afastou o binóculo dos olhos e continuou. Como de costume, tem sido exatamente assim nos últimos 3 dias. Marco e Maia viram o pastor entrar na igreja. O operário parou e comprou um sorvete no quiosque. A senhora idosa foi andando e passou pelo Cinema Rio. Isso não está funcionando, disse Marco. Nunca vamos conseguir ver alguma coisa daqui de cima. Vamos sim, disse Maia. Um detetive deve ter paciência. Assim que ela terminou de falar, as portas da biblioteca se abriram. Lá de dentro saiu a bibliotecária, que olhou para o outro lado da praça. Olhou, ela jogou as mãos para cima e gritou. Marco e Maia quase conseguiram escutar pela janela o que ela dizia. Socorro! Um livro desapareceu! Capítulo 2. Todas as borboletas do mundo. Marco e Maia desceram apressados as escadas da joalheria de Mohamed. Passaram correndo pela boutique, onde Lia Leander, com expressão de surpresa, abraçava o homem de bigode. Marco e Maia atravessaram correndo a praça do hotel, chegando até a bibliotecária. Ela estava parada olhando para o vazio. Ao mesmo tempo, o chefe de polícia estava vindo do outro lado, com seus passos largos. O que aconteceu? Ele perguntou. A bibliotecária, primeiramente, olhou confusa para ele.
Logo em seguida, reconheceu o chefe de polícia da cidade e disse soluçando: Alguém roubou todas as borboletas do mundo. O que você está dizendo? Ele perguntou. Não pode ser. Ninguém pode roubar todas as borboletas. Maia ficou na ponta dos pés e cochichou algo no ouvido do policial, que acabou entendendo do que se tratava. Agora sim! Você quer dizer que alguém roubou um livro chamado Todas as Borboletas do Mundo? Sim, publicado em 1806 e com ilustrações feitas à mão, disse a bibliotecária gemendo. Vale uma fortuna. O chefe de polícia olhou para Marco e Maia para ver se eles sabiam de alguma coisa, mas os dois só sacudiram a cabeça dizendo que não. A única coisa que tinham visto havia sido o pastor, o operário e a senhora idosa saindo da biblioteca antes que ela fechasse. O chefe de polícia foi até a porta da biblioteca e abriu. Marco e Maia leram em uma plaquinha ao lado esquerdo da entrada: horário de atendimento, das 16 horas às 18 horas. Em seguida, o policial fez um gesto com a mão para que todos entrassem na biblioteca. A bibliotecária apontou um lenço de papel do bolso e secou o canto dos olhos. Depois entrou com passos pesados. Marco e Maia foram atrás dela. A primeira coisa que eles viram quando entraram no prédio foi o aparelho que controlava os alarmes. Eram 2 arcos colocados antes da saída, que se estendiam do chão ao teto. Marco e Maia olharam um para o outro. Como alguém conseguiu sair da biblioteca sem que os alarmes tocassem? E foi isso mesmo que aconteceu. A bibliotecária foi em direção ao balcão de empréstimos de livros, mas parou no caminho, não conseguia chegar até lá. Com um pouco de dificuldade, ela empurrou um carrinho de livros que parecia ter ficado preso sobre uma das pontas do balcão. Este carrinho está sempre no caminho, disse ela com a voz zangada. Marco e Maia sabiam que não era com o carrinho que ela estava zangada, mas sim com o ladrão havia feito. A bibliotecária se sentou na cadeira atrás do balcão. Marco leu o nome escrito na plaquinha. Karina era o nome dela. Quando você descobriu o roubo? Perguntou o chefe de polícia. Agora há pouco, logo depois do horário de fechar. Nos últimos tempos, eu me acostumei a verificar as estantes lá da sala de pesquisa antes de ir embora. Ela soltou um suspiro e vi na mesma hora que tinha um lugar vazio na estante, bem onde o livro deveria estar. Todas as borboletas do mundo? Disse Marco em voz baixa. Karina concordou muito triste. E ainda não devolveram dentilhões cantantes. Deve ser mais um livro, disse Maia para o policial. Eu também acho, ele respondeu sem olhar para Maia. Capítulo 3. Arcos de alarmes e cotovelos doloridos. O chefe de polícia foi até o arco de alarmes, junto à porta da biblioteca. Coçou o queixo e ficou pensativo. Você me empresta um livro com um alarme? Disse ele para a bibliotecária. Karina saiu do seu posto atrás do balcão e foi andando apressada, junto a uma estante alta, dobrou à esquerda e desapareceu.
mas logo voltou com o livro nas mãos. O livro parecia ser realmente muito antigo. Vocês me prometem tomar conta dele? Disse ela, muito preocupada. Ele é muito, mas muito valioso. O policial apanhou o livro nas mãos dela e disse: Deve dar para sair daqui com os livros sem que o alarme dispare. Marco pegou seu caderno de anotações e ficou lendo, ao mesmo tempo em que o chefe de polícia segurou os livros sobre a própria cabeça. Ele passou no meio dos arcos de alarme. Na mesma hora, um barulho horrível ficou ouvindo por toda a biblioteca. Desligue o alarme! Gritou o policial. Karina apertou um botão debaixo do balcão, lá onde o carrinho de livros se encontrava antes. O pastor, a senhorita idosa e o operário, disse Marco, são todos muito mais baixos que você. Eles não podem ter segurado o livro mais alto do que você acabou de fazer. Se eles não carregaram o livro no ar, disse o chefe de polícia, talvez eles... Ele se ajoelhou e colocou o livro debaixo do tapete, que ficava entre os arcos do alarme. Com a língua para fora da boca, ele foi empurrando o livro aos poucos por baixo do tapete. Marco e Maia observaram que um sorriso foi tomando conta do rosto do policial. Acho que descobri como o ladrão conseguiu sair daqui com os livros. Dali ele não passou, pois o alarme começou a tocar novamente. Desligue isso! Gritou novamente, muito desapontado. A bibliotecária apertou mais uma vez o botão debaixo do balcão. O chefe de polícia passou pelos arcos de alarme, com o livro debaixo do braço, e de repente ele parou. Se colocarmos o livro dentro de alguma coisa, talvez o alarme não funcione, disse ele, dando um sorriso inteligente. Alguém pode me emprestar algo parecido com uma bolsa? Infelizmente, acho que não vai funcionar, disse Karina. De alguma maneira, o ladrão conseguiu sair daqui com o livro, disse ele. O operário tinha uma caixa de ferramentas, disse Marco, olhando para seu caderno de anotações. A senhora idosa tinha uma pasta, mas o pastor não tinha nenhuma bolsa. A bibliotecária se abaixou, apanhando uma bolsa que estava no chão atrás do balcão. Ela a abriu e o policial guardou o livro ali, que continha o alarme. Ele passou pelos arcos novamente, mas nem dessa vez conseguiu enganar os alarmes. Raios! Berrou ele. Desligue o alarme, isso é impossível. Karina pressionou mais uma vez o botão e o alarme silenciou. O chefe de polícia suspirou decepcionado e se sentou em uma cadeira em frente ao balcão de empréstimos. Marco ia escrever sobre os diferentes tentativas do policial, mas a ponta do seu lápis quebrou. Você pode me emprestar um lápis, Maia? Ele perguntou. Maia apanhou o lápis no seu bolso de trás e jogou-o no ar em direção a Marco, que o agarrou. O policial olhou cansado para eles, mas, de repente, teve uma ideia e se levantou da cadeira. Muito obrigado, crianças, disse ele. Acho que vocês, sem querer, me ajudaram a solucionar o caso. Marco e Maia olharam surpresos um para o outro e, em seguida, olharam ainda mais surpresos para o chefe de polícia, que tinha ido para os fundos da biblioteca.
Ele deu um impulso e começou a correr. Assim que se aproximou em alta velocidade dos arcos do alarme, atirou o livro para o ar. Cuidado! Gritou a bibliotecária. O chefe de polícia continuou a correr entre os arcos, virando a cabeça para poder acompanhar os livros com o olhar. Assim que passou pelos arcos de alarme, estendeu os braços para cima e apanhou o livro. Mas ele estava correndo tão rápido que continuou até as portas da biblioteca, batendo um dos cotovelos com muita força. Ai! Ele gritou, isso doeu! Ao mesmo tempo, o alarme começou a tocar novamente na biblioteca. Capítulo 4. 3 suspeitos do roubo dos livros. O chefe de polícia ficou massageando seu cotovelo dolorido e voltou a entrar na biblioteca. Karina recebeu preocupada o livro que lhe entregou. Quem esteve na sala de pesquisas onde os livros valiosos são guardados? Perguntou Maia. A bibliotecária apontou um livro grande e negro em cima da escrivaninha. Todos que querem trabalhar lá embaixo precisam escrever seus nomes aqui neste livro, ela disse. Ela folheou umas páginas para trás e disse: o pastor Wagner e a professora Beatriz. Ninguém mais? Perguntou Maia. Não, nesta época do ano, respondeu Karina. Ainda mais nos dias de sol, a biblioteca fica praticamente vazia. O que o pastor costuma fazer lá embaixo? Perguntou Marco. Ele escreve o seu sermão, respondeu a bibliotecária. Em outras palavras, ele escreve aquilo que vai dizer na igreja. Amanhã será seu último dia de sermão, antes de se aposentar. Mas amanhã não é domingo? Disse o policial surpreso. É o dia de ascensão de Cristo, respondeu Maia. Verdade, disse o policial. Marco olhou para o caderninho e perguntou: e esse Walter é o operário? Karina sacudiu a cabeça, dizendo que sim, e lhes contou que Wagner já devia estar de férias, mas estava trabalhando umas horas extras e instalando novos fios para os alarmes da biblioteca, para que eu possa dormir tranquila e para que ele possa pagar suas contas, como ele costumava dizer. Então, ele poderia desligar e ligar o alarme e quando quisesse? Maia perguntou. A bibliotecária olhou espantada para Maia. Sim, ela respondeu depois de um instante. Claro que ele poderia fazer assim, mas vocês não estão querendo dizer que Wagner, ele que é tão... O que é o quê? Tão o quê? Perguntou o chefe de polícia, se aproximando da bibliotecária. Karina olhou para a escrivaninha e ficou corada. Ai, ele é tão simpático. Ela acabou dizendo: Wagner é tão prestativo, sempre pergunta se pode ajudar com alguma coisa. Se eu quero ajuda para carregar os livros, ele sempre está pronto para ajudar. Ele nunca iria. E a professora Holmes? Perguntou o Marco. A bibliotecária, que parecia feliz em mudar de assunto, olhou agradecida para Marco. A professora Beatriz Holmes é uma das melhores zoólogas do país. O chefe de polícia esfregou o queixo e disse: uma zoóloga que fica em um porão escuro em vez de ficar lá fora no sol? Ela deveria ficar estudando o sol
Isso me parece muito suspeito. Marco e Maia perceberam que o policial havia entendido mal toda a história e Maia começou a explicar. Um zoólogo é alguém que estuda os animais, como aqueles do zoológico, entende? Não estuda o sol. A bibliotecária continuou a contar com admiração na voz. Ela está escrevendo um livro que prometeu me dar um exemplar autografado quando estiver pronto. É uma pessoa maravilhosa, mas é tão distraída, coitadinha, disse Karina rindo. Ontem ela esqueceu os óculos aqui na biblioteca e não pôde ler nenhuma linha em casa à noite. Marco ia anotando tudo no caderno e o policial resumiu. Então, deve ser algum desses três quem roubou os livros, ou o pastor, ou o Walter, ou a Beatriz. A bibliotecária respirou fundo e respondeu: Infelizmente não há outras opções. O chefe de polícia andava de um lado para o outro, massageando os cotovelos doloridos. Ele então parou e disse de repente: Já não sei o que fazer para apanhar o ladrão. Capítulo 5: Biscoito de chocolate e bolsos secretos. O dia seguinte era o dia de Ascensão de Cristo. Às 4 horas, Marco e Maia já estavam esperando Karina abrisse a biblioteca. Eles escutaram o barulho das chaves sendo colocada na fechadura da porta e Karina, muito simpática, abriu para eles. Espero realmente que o ladrão seja apanhado hoje mesmo, disse ela, deixando Marco e Maia entrarem. Ela os levou até a sala de pesquisas no porão. Eles desceram uma escada e chegaram até uma porta. Lá eles viram 3 cartazes com o sinal de proibido. Karina explicou. Lá dentro não se pode de jeito nenhum comer doces ou sorvetes. Tampouco se pode falar no celular ou fotografar os livros. A bibliotecária se apressou em ir das escadas até o seu balcão de trabalho. Marco e Maia abriram a porta e entraram na sala de pesquisa. O ar lá dentro era fresco e, ao longo das paredes, havia muitas estantes cheias de livros. Aqui e ali havia escrivaninhas com abajures para leitura. Marco e Maia apanharam alguns livros nas prateleiras e se sentaram, a cada um junto a uma escrivaninha. Em seguida, escutaram passos na escada e Walter entrou na sala. Ele olhou primeiramente surpreso para as crianças que estavam ali sentadas e lendo. Depois, ele foi até um canto da sala onde Maia estava. Ele abriu a sua caixa de ferramentas. Maia espiou lá dentro e viu que a caixa estava praticamente vazia, mas debaixo de um par de chaves de fenda havia um pacote de biscoitos de chocolate. Estranho, pensou Maia. Aqui dentro não se pode comer nada. A porta se abriu e o pastor entrou na sala. Ele se acomodou na escrivaninha ao lado de Marco. Deus abençoe minhas crianças. Ele os cumprimentou, abrindo os botões de seu casaco. Marco observou que o casaco do pastor era cheio de bolsos internos e de diferentes tamanhos. E um dos bolsos viu que havia um celular. O telefone deve permanecer desligado aqui dentro, pensou Marco, ao mesmo tempo em que a porta
se abria mais uma vez. A professora Beatriz entrou e cumprimentou a todos alegremente. Wagner respondeu de forma amigável ao cumprimento, mas o pastor apenas: "Shh, aqui é uma biblioteca." A professora fez um aceno com a cabeça, pedindo desculpas ao pastor, e foi andando cuidadosamente pela sala. Ela puxou a cadeira da escrivaninha e junto a Maia, e em seguida foi buscar alguns livros na estante e se sentou. Abriu sua bolsa, apanhou algo que Maia, à primeira vista, não soube do que se tratava. Era uma coisa pequena, quadrada e de metal, não muito maior que uma caixinha de fósforo. Mas quando Maia viu o orifício arredondado na frente e um botão na parte de cima, entendeu logo o que era. A professora trouxe consigo uma câmera para a sala de pesquisa. Para que ela precisava disso? Pensou Maia. É proibido fotografar os livros. A professora Beatriz colocou na sua bolsa do lado da mesa, para que Maia não a visse o que estava fazendo. Em seguida, a sala caiu em um silêncio e cada um pareceu estar concentrado em seu trabalho. Capítulo 6. Vamos lá. Maia ficou folheando os livros que tinha em sua frente, mas ela não conseguia se concentrar no que estava escrito ali. Algum desses três é realmente o ladrão? Ela pensou, e de repente ela ouviu um clique vindo do seu lado esquerdo. Maia olhou com o canto dos olhos, sem virar a cabeça, e viu a professora Beatriz segurando a pequena câmera junto a um dos olhos. A professora fotografava páginas após páginas do livro à sua frente, sobre a mesa. Ao mesmo tempo, Wagner apanhou a sua caixa de ferramentas, foi para o outro lado da sala e parou junto a uma estante do lado esquerdo de Marco. Ele ficou de costas para Marco e mexeu em alguma coisa dentro da caixa, mas exatamente o que ele estava fazendo, Marco não conseguiu ver. Em seguida, Marco olhou para o outro lado e observou como o pastor, o tempo todo, retirava o seu celular de um dos seus bolsos secretos. O pastor apertava alguns botões e guardava o telefone. Todos na sala pareciam estar fazendo algo estranho. Wagner escondeu o que estava fazendo. A professora estava tirando fotos e o pastor ficava mexendo no celular. Marco e Maia continuaram fingindo que estavam lendo. Depois de um bom tempo, Marco se alongou e olhou para o seu relógio. Eram 15 para 6 e dali a 15 minutos a biblioteca ia se fechar. Ele se levantou da cadeira e colocou o livro de volta na prateleira. Maia olhou por cima do ombro e fez a mesma coisa. Os dois saíram juntos da sala de pesquisa. No andar de cima, a biblioteca, Maia pegou emprestado de Karina um livro sobre pássaros. Do outro lado da praça, eles avistaram o chefe de polícia. Ele estava sentado do lado de fora do café. Marco e Maia foram apressadamente até lá e se sentaram junto com ele. Logo a biblioteca fecha, disse o policial, e com um pouco de sorte, o ladrão também irá entrar em ação hoje. O policial lhes contou que Karina tinha prometido fazer um sinal se mais algum livro desaparecesse, assim que a biblioteca ficasse vazia. Se nada houvesse desaparecido, ele iria abrir e fechar a porta,
apenas uma vez, mas se o ladrão andasse roubando novamente, ela irá abrir e fechar a porta 2 vezes. Eu acho que o pastor é o ladrão, disse o chefe de polícia. Mas por quê? Perguntou Maia. O meu faro antigo de policial me disse que ele é um verdadeiro trapaceiro, respondeu ele. E ele fica com o celular ligado na sala de pesquisa, comentou Marco. Além disso, parece estar esperando alguma coisa. Eu acho que a professora, disse Maia. Ela fica fotografando escondida, apesar de ser proibido. Acho que ela pesquisa qual é o livro mais valioso antes de roubá-lo. Mesmo que ela pareça ser simpática, ainda acho que seja ela. Ou é o Wagner, disse Marco. Karina disse que ele precisa de dinheiro e ele parecia muito misterioso. Ficou mexendo na caixa de ferramentas. Podia muito bem ter colocado um daqueles livros valiosos ali, enquanto estava de costas para mim. Então a porta da biblioteca se abriu e o pastor foi quem saiu de lá. Olhem, ele fechou o casaco errado hoje de novo, disse Maia sorrindo. O pastor foi em direção à igreja e em seguida a professora Beatriz saiu da biblioteca, tirou os óculos pendurados no nariz e os guardou na bolsa. Ela foi andando pela praça. Por último, foi Wagner que saiu da biblioteca. Ele acomodou a sua caixa de ferramentas no bagageiro da bicicleta e foi levando-a em direção à rua da igreja. Marco e Maia e o chefe de polícia ficaram esperando ansiosamente para ver o sinal de Karina ia fazer lá da biblioteca. O tempo parecia ter ficado parado. Então a porta se abriu, depois se fechou e a biblioteca abriu e fechou mais uma vez. Venham, crianças, disse o policial. Este foi o sinal. O ladrão voltou a atacar. Vamos lá. Capítulo 7. 2 espiões. Marco saiu de fininho pelos fundos do café. Ele passou correndo pela joalheria de Mohamed e pelo correio. Acabou saindo no cruzamento entre a rua da igreja e a rua do museu. Lá ele olhou rapidamente para o lado direito e avistou Wagner, levando a bicicleta em direção ao quiosque de sorvete. Marco atravessou a rua correndo e se escondeu atrás do quiosque. Lá estava sua bicicleta, exatamente onde tinha deixado umas horas atrás. Ele sentiu que o selim estava solto, pois o tinha desparafusado antes. Em seguida, ele levou a bicicleta até em frente ao quiosque de sorvete. Lá estava Wagner comprando um sorvete. Marco sacudiu a cabeça e suspirou fazendo barulho. Ele esperava que Wagner fosse mesmo prestativo, como a bibliotecária havia dito que era. O operário olhou para Marco e disse: O que foi que aconteceu, garoto? O selim se soltou e eu não tenho uma chave inglesa. Marco girou o selim para mostrar que estava solto. Eu talvez tenha uma, disse Wagner, apanhando a caixa de ferramentas do bagageiro de sua bicicleta. Wagner acomodou a caixa de ferramentas sobre a calçada e o abriu. Marco espiou dentro da caixa, mas as únicas coisas que ele conseguiu ver foram um alicate, um martelo, um par de chaves de fenda. Havia também uma embalagem vazia de biscoitos de chocolate,
mas nada de livros. Sinto muito, disse Wagner. Eu costumo levar comigo só o necessário para o meu trabalho, mas infelizmente não tenho nenhuma chave inglesa. Marco agradeceu a si mesmo pela ajuda e levou a sua bicicleta embora, em direção à biblioteca. Então não havia sido Wagner quem tinha levado o livro da biblioteca. Ele pensou, deve ser ou a professora ou o pastor. Ao mesmo tempo em que Marco tinha saído de fininho pelos fundos do café, Maia havia atravessado a rua e entrado no Cinema Rio. Lá tinha apanhado um livro sobre pássaros que pegava emprestado da biblioteca e fica observando a professora Beatriz. Logo, ouviu os passos de alguém sobre o asfalto da rua. Maia foi para a calçada e abriu o livro. Apontou para o topo da árvore do outro lado da rua. A professora olhou surpresa para a menina que havia encontrado anteriormente na biblioteca. Será que foi mesmo um desses pássaros que eu vi lá na árvore? Perguntou Maia, mostrando uma página do livro. Quando percebeu que havia aberto o livro em uma página que falava de patos, ficou apavorada, pois sabia muito bem que essas aves não costumavam ficar em cima de árvores, mas já era tarde demais para trocar as páginas. Ah, é, disse a professora Beatriz. Você é interessada em pássaros? Que divertido! Espera um momento, vou colocar meus óculos. A professora Beatriz abriu a sua bolsa e ficou procurando por um instante. Ela segurava a sua pequena câmera. Eu estava perdida sem esse pequeno instrumento. Ela realmente de grande ajuda quando a nossa memória já não é mais como era antes. Ela soltou um suspiro e continuou: Sim, sim, eu sei que é proibido fotografar, mas eu nunca uso flash. Maia espiou dentro da bolsa e viu que não havia livro nenhum ali. Portanto, não era a professora que roubava os livros, pensou Maia. Então, só pode ser o Wagner ou o pastor. Finalmente, a professora Beatriz tinha colocado seus óculos e observou o livro que Maia segurava aberto. Então ela começou a rir. Minha querida, disse para Maia, você não acha mesmo que patos ficam em cima dos carvalhos grasnando? Eles são aves aquáticas, minha filha. Maia murmurou alguma coisa como resposta e a professora Beatriz foi embora sorrindo. Maia fechou o livro e saiu correndo para a biblioteca. Capítulo 8. Alguém procurava a si mesmo. Quando Marco e Maia saíram correndo, o chefe de polícia atravessou a praça apressadamente. Todas as flores do campo desapareceram, disse a bibliotecária, desesperada, quando abriu a porta para o policial. Você não mexeu em nada aqui dentro? Ele perguntou. Karina sacudiu a cabeça e disse: Quando todos tinham ido embora, eu corri até a sala de pesquisa e vi o lugar vazio na prateleira. Então, vamos esperar por Marco e Maia, respondeu. Logo iremos ficar sabendo quem é o culpado, a professora, o pastor ou o Wagner. Não é o Wagner, disse Carinha, fungando. Marco e Maia entraram correndo na biblioteca. Não foi o Wagner, disse Marco. Karina respirou aliviada.
e nem a professora, disse Maia. O chefe de polícia se impertigou e disse satisfeito: Eu tinha mesmo razão. Mas como ele conseguiu? Resmungou a bibliotecária enquanto tentava empurrar o carrinho de livros que havia ficado novamente presa sobre o balcão. Pare! Maia gritou de repente. Não mexa em nada. Marco, o policial e a bibliotecária olharam surpresos para Maia. Ela se ajoelhou e conferiu debaixo da tampa da mesa. E realmente, o puxador do carrinho de livros estava encostado no botão de ligar e desligar o alarme da biblioteca. Olhem, disse Maia. Foi assim que ele conseguiu passar através dos arcos de alarme, sem que o alarme tocasse. Mas, disse Marco pensativo, Karina, você não viu o que ele fez? Você não estava sentada ali atrás do balcão? Que coisa! Exclamou de repente a bibliotecária. Como não pensei nisso? Marco e Maia e o chefe de polícia olharam para Karina. Mas no que você não pensou? Perguntou o policial. Um pouco antes do horário de fechar, recebi um telefonema. Pensando bem agora, foi isso que aconteceu todas as vezes em que um livro foi roubado. Era alguém que queria falar com o pastor. Eu fui lá embaixo buscá-lo, e é lógico, mas todas as vezes ele já tinha ido embora da biblioteca. Portanto, você saiu de perto do botão do alarme, disse Maia. A bibliotecária concordou e soltou um suspiro. Eu queria saber quem estava procurando pelo pastor, disse o chefe de polícia. O rosto de Marco se iluminou e ele deu um grande sorriso. Agora ele sabia como tudo tinha acontecido. Venham, disse ele, vamos até a igreja e eu explico tudo no caminho. Capítulo 9. Você é um bom menino? Marco, Maia e o chefe de polícia saíram correndo para a igreja. Ele telefonou para si mesmo, disse Marco. O que você está dizendo? Perguntou o policial. Ele saiu da sala de pesquisa e se escondeu, provavelmente na biblioteca. Depois, telefonou para Karina e pediu para falar com o pastor, ou seja, consigo mesmo. E Karina saiu do seu lugar para ir levá-lo na sala de pesquisa, acrescentou Maia. Então, o malandro aproveitou para colocar o carrinho de livros pressionando o botão do alarme, disse o policial. Desse jeito, ele conseguiu passar pelo alarme sem que ele tocasse, disse Maia. E quando Karina voltou para sua mesa, colocou o carrinho de volta no lugar, ativando o alarme novamente, disse Marco. Até que foi tudo muito bem planejado da parte daquele tonto que mal consegue abotoar direito o próprio casaco, disse o chefe de polícia. Talvez seja por ele ter um livro pesado demais em um de seus bolsos secretos, falou Maia. De repente, Marco parou e apontou para a torre da igreja. Olhem, ele disse. Através das janelas da torre, eles viram uma bandeira. Boa viagem, Jesus! Maia leu o que estava escrito na bandeira. O que é isso? Perguntou o policial. O dia de ascensão de Cristo, disse Marco. O chefe de polícia, Marco e Maia
Entraram na igreja correndo e foram diretamente para a sacristia. Era lá que o pastor trocava de roupa antes da missa, mas lá não havia ninguém. Encontraram apenas um rolo de fita para presentes e uma tesoura sobre a mesa. Venham, disse Marco. Acho que sei aonde ele está. Maia e o chefe de polícia foram atrás de Marco, que saiu da sacristia. Ao lado da saída para a rua, ele abriu uma portinha de madeira. Marco colocou o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Marco, Maia e o chefe de polícia subiram na ponta dos pés as escadas que levavam até a torre da igreja e em seguida escutaram uma voz conhecida murmurando. Subiram mais um pouco e avistaram o pastor ajoelhado, com as duas mãos juntas em frente à janela da torre. Ao seu lado, no chão, havia 3 bonitos pacotes de presente. Querido Jesus, disse o pastor, hoje é meu último dia de trabalho e é também o seu último dia aqui na terra. Por isso, eu providenciei alguns pequenos presentes para o Senhor. O pastor apontou os 3 presentes no chão e os segurou em suas mãos. Os livros da biblioteca! Cochichou Maia para Marco e para o chefe de polícia. E o pastor continuou. Já que o senhor irá para o céu hoje, pensei que gostaria de ter algo para ler durante o caminho. O céu parece ficar extremamente longe daqui, então arranjei alguns livros para o senhor. São livros sobre flores e pássaros do campo. O pastor se levantou e Marco cochichou algo para o policial e para a Maia. O chefe de polícia sorriu e saiu dali de fininho, descendo as escadas da torre. O pastor foi até as janelas abertas e continuou a falar em voz alta. Então, Jesus, agora o Senhor poderia passar aqui voando e vir buscar os seus presentes? O pastor ficou ali parado por um momento, esperando pela resposta. Marco e Maia tinham esperanças de que o chefe de polícia chegasse a tempo lá embaixo. Ó Senhor, está aqui, querido Jesus? Perguntou o pastor. Você é um bom homem, pastor. A voz do chefe de polícia foi ouvida de repente, vinda lá da rua. Jogue agora os presentes, que eu passo voando e os apanho. O pastor ficou em dúvida por um instante, mas acabou atirando os livros empacotados pela janela da torre. O policial apanhou os livros no ar e se escondeu na esquina da igreja. O pastor se ajoelhou novamente. Muito obrigado, pastor! O chefe de polícia gritou lá da rua. Você é um bom rapaz, mas me prometa que nunca mais irá roubar os livros da biblioteca. Eu prometo, murmurou o pastor. O senhor deve ter visto tudo o que eu fiz. E em seguida ele se arrastou até a janela, olhou para a rua vazia. Os livros sumiram, ele gritou. Aleluia! Foi um milagre. Marco e Maia saíram de mansinho, desceram as escadas e se encontraram com o chefe de polícia do outro lado da torre da igreja. Você não vai prender o pastor? Perguntou Maia. Não, respondeu o policial. Os livros já estão comigo
e Deus já o deve ter perdoado. Então, por que eu, Rodolfo Larson, um simples chefe de polícia? Marco e Maia sorriu para ele e em seguida lhe deram um grande abraço. Muito obrigado pelas suas ajudas, crianças, disse o policial. Agora vamos logo devolver os livros para Karina. No dia seguinte, os habitantes da pequena cidade puderam ler no jornal Milagre em Valebi. Depois de vários furtos ocorridos na biblioteca de Valembi, que chamaram muita atenção, um orgulhoso chefe de polícia entregou 3 livros valiosos que tinham sido roubados para a bibliotecária Karina, que ficou muito feliz. O policial contou ao jornal de Valembi que a recuperação dos livros foi como um presente que caiu dos céus, mas que isso não teria sido possível sem a ajuda habitual e inteligente trabalho de investigação dos jovens detetives Marco e Maia. Olá, olá, amigos ouvintes. Você acabou de ouvir o livro O Mistério da Biblioteca, de Martin Wildmark, da série Agência de Detetives Marco e Maia. Agradeço por estar comigo nessa aventura. A audiobook Além da Imaginação, de Ada Macedo, agradece a sua companhia e até a próxima aventura literária.